Meu querido, você não leu o título errado, você não viu a thumb errada. Sim, temos uma mensagem oficial que nos indica The Walking Dead por mais pelo menos 15 anos, meu querido. Isso tudo de história. Onde eles vão arrumar tanta história pra contar? Só que mais, isso significa que os spin-offs, Negan e Meg, a série do Daryl e até mesmo a série do Rick vão durar bem mais? E o que isso significa pra grande junção de todos ali que deve acontecer? Tem um ponto positivo nisso aí, bem importante, e muito mais. Vou explicar de forma detalhada essa revelação aí, onde que aconteceu, quem que falou isso. Você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, porque temos uma nova revelação extremamente importante. A gente direto fica imaginando aqui até quando o universo de The Walking Dead deve ir, quanto tempo deve durar, e agora eles surpreendem a gente num nível gigantesco. E o que isso pode significar? Vamos explicar, mas antes deixa o like, ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque dia 4 de maio tem o retorno da segunda temporada de Dead City aí, promete, tem coisinha especial que vai chegar aí na sequência, falta menos de 2 semanas, você cola aqui, não perca. E é o seguinte, né, na atualidade, quando esse vídeo está sendo gravado aqui, final de abril de 2025, a gente tem 2 coisas só confirmadas para o universo do Walking Dead por enquanto, oficiais. 2 coisas para esse ano mesmo, ainda não existe nada oficial para 2026, apesar de que a gente já sabe que vai ter. Mas o que tem de oficial? Segunda temporada de Dead City, série de Negan e Meg aí, como eu falei, dia 4 de maio que volta, vai ter mais episódios que as temporadas dos outros spin-offs, são 8. Depois do segundo semestre desse ano, teremos a terceira temporada de Daryl Dixon, que vai focar muito na jornada dele com a Carol na Espanha, que no mês de julho, né, na Comic Con San Diego deve ter a data de estreia revelada, deve ser entre setembro e outubro, igual foram todas as outras temporadas, mas depois disso não tem nada oficial ainda, apesar de que a gente sabe que vai ter a quarta do Daryl, já foi meio que confirmado por bastidores ali, e também, na sequência, daqui a alguns dias, tá, vai ter a Pele Fest, se eu não me engano é dia 30 de abril agora, que é um evento lá nos Estados Unidos, que vai ter um painel sobre Dead City, vai ter a presença do ator do Negan e a atriz da Meg, e aparentemente lá vão trazer uma nova confirmação sobre Dead City, que deve ser a confirmação da terceira temporada. Mas aí que tá, qual que era a nossa previsão mais recente pro universo do Walking Dead? Como eu falei em vídeos recentes, por algumas informações internas e outras coisas, o principal é que essas 2 séries devem ir até as suas 4ª temporadas, ou seja, a do Daryl, que deve sair ano que vem, deve começar a ser gravada esse ano em algum momento, vai sair ano que vem, vai ser a última do Daryl, e Dead City, que deve sair ali início de 2027, alguma coisa assim, vai ser a última de Negan e Meg. Então a previsão, por enquanto, de vida útil tava pra 2027. Mas agora, olha isso aqui, meu querido. Tá aqui a capa da revista americana SFX, né, SFX, que é uma revista até que conhecida lá fora. A arte oficial da capa é de Dead City, tiveram matérias oficiais dentro dessa edição da revista, com grandes entrevistas com os atores e com o Scott Gimple, que é o diretor do universo de The Walking Dead, o cara que manda em todas as séries. E aí que tá, como a gente não teve acesso à edição, porque a edição da revista é paga, alguns sites fizeram umas matérias sobre os pontos mais relevantes. E tá aqui essa matéria do Games Radar, sobre a principal temática que eu decidi trazer nesse vídeo, vai prestando atenção. Eles começam relembrando aqui que já passou 15 anos desde que The Walking Dead estreou nas telas de TV, vai fazer 15 anos no final do ano, mas tipo, muito tempo, né, que começou a série principal. Dá uma olhada nisso aqui. Agora, o diretor de conteúdo Scott Gimple compartilhou suas esperanças pro futuro da franquia, afirmando que, em teoria, ela pode durar até 2040, e não só até 2040, e além. O site Screen Rant, que foi outro que cobriu essa notícia aqui, trouxe um pedacinho da fala. Aí aqui ele fala dos riscos, das emoções que abordam, e ele fala que isso pode continuar indefinidamente, desde que tenham personagens incríveis. Tem a outra parte aqui, sobre retornos de personagens que a gente conhece, que é uma parte interessante, mas vamos comentar sobre essa primeira bomba aqui. Apesar de a gente estar próximo de completar 15 anos desse universo, aparentemente a gente só tá na metade do caminho dele, porque, de acordo com o Scott Gimple, pode durar pelo menos mais 15 anos. Isso. E assim, quando a gente fala de The Walking Dead, a top 1 pergunta que eu recebo direto não é nem quando o universo de The Walking Dead vai acabar. Essa é uma das, mas a principal é sempre onde assistir tudo. Todos esses anos na sequência e as coisas mais próximas. Dead City tá chegando aí no início de maio, e a gente não tem ainda data oficial aqui no Brasil, a estreia é só lá fora. E justamente por isso eu quero aproveitar para te indicar uma ótima ferramenta, que é a NordVPN, que é uma forma que você vai poder assistir todas as temporadas de todos os spin-offs de The Walking Dead simultaneamente com o lançamento lá fora. Você não vai precisar ficar encontrando grupos e tudo mais e esperando, dependendo com que alguém legende, precisar esperar anúncio de tal plataforma que vai lançar em tal data bem depois, e você não vai estar atrás nas análises e tudo mais que a gente vai estar fazendo aqui. E o melhor, né, essa é uma plataforma completamente
completamente legal aqui no Brasil, VPN você pode usar tranquilamente. Com ela você pode assistir não só The Walking Dead, mas qualquer outro filme ou série. Que eu ouço muito é que a galera fala, não, mas não tem como assistir lá fora, porque vai estar só em inglês, fica ruim, eu não consigo entender inglês ou outras línguas. Pois é, mas existem plataformas de streaming, por exemplo, o Paramount Plus da França, que você consegue acessar a língua em português. Com a NordVPN você consegue acessar qualquer serviço de streaming de qualquer país. Fora, claro, o grande benefício de segurança que você vai ter. Caso você não saiba, quando você usa o Wi-Fi público de hotel, de aeroporto, de shopping, você sabia que você está exposto, seus dados estão expostos para pessoas maliciosas que podem ter acesso até mesmo à sua conta bancária? Pois é, utilizando a NordVPN, você vai estar com o seu IP blindado. Olha, eu vou te dar um exemplo de como é que usa. Tô aqui com o aplicativo aberto, você pode ver, tô conectado no servidor do Brasil, e agora? Vou movimentar aqui e vou conectar no servidor dos Estados Unidos, né, para acessar as plataformas de lá. Agora eu tô conectado, a partir de agora eu consigo assistir tudo que só tem disponível lá, inclusive assistir simultaneamente a série de The Walking Dead saindo. Ou você pode fazer com o serviço de streaming da Europa, que sai simultaneamente também. E claro, utilizando esse link que tá aqui na tela, ou no topo da descrição aí, você vai poder assinar NordVPN, ganhar 4 meses grátis, e o melhor é que você ainda tem 30 dias de possibilidade de reembolso caso você não goste. Então corre lá e assine NordVPN. E assim, voltando à grande notícia desse vídeo, o grande ponto extremamente importante, a gente tem muito mais pra poder falar. The Walking Dead até 2040, palavras oficiais do próprio diretor do universo de The Walking Dead. Mas aí vamos ao que isso significa, né? Muita gente pode ver isso de cara e já imaginar, João Vitor, isso é preocupante porque agora isso significa que eles não vão trazer nada sobre cura ou origem tão cedo, ou vão querer juntar os personagens tão cedo. Na verdade, não é isso, tá? O que ele tá querendo dizer com esses mais 15 anos até 2040 é o universo todo de The Walking Dead. Isso não significa a trama principal do Rick e tudo mais e do grupo. A gente sabe muito bem que pra criar novas histórias de personagens diferentes, que não tem a ver com o ponto que a gente tá mais interessante, eles são campeões. Em Tales of the Walking Dead fizeram isso. Deu errado a maior parte dos episódios? Deu certo só de uma personagem que já conhecia, que era a Alpha, mas mesmo assim eles podem continuar dessa forma até 2040, sendo que concluem a história principal antes. Sim, tem essa possibilidade. Por exemplo, como eu já disse, eu posso confirmar pra você que o Rick Grimes vai continuar aparecendo no universo do Walking Dead, a gente ainda vai ver uma aparição dele em breve, seja em um dos spin-offs ou seja numa continuação de The Ones Who Live, é questão de tempo. Mas ele não vai ficar aparecendo por tantos anos assim. Eu diria que tem mais umas 2 aparições dele em séries, assim, pra poder concluir tudo. Uma aparição pra ser esse retorno e algumas outras coisas, e uma aparição final pra realmente concluir a história dele. Até porque, como eu disse, os 2 atuais spin-offs em atividade devem terminar com 4 temporadas. Isso vai no máximo até daqui 2 anos, até 2027. Já tá passando a hora pros fãs, né? Talvez enrolem mais um pouquinho, mas de qualquer forma, em breve eles precisam anunciar a produção que vai juntar todo mundo. Que o próprio Scott Gimple já confirmou que ele quer fazer. E assim, isso pode significar um retorno de uma série principal, tipo The Walking Dead mesmo, 12ª temporada. Assim, eu já cansei de falar aqui no canal, se você ainda tem dúvidas sobre isso, não vai voltar The Walking Dead série principal, porque senão eles precisariam continuar pagando boa parte dos royalties de audiência ali, do acordo de distribuição pra antiga Fox, que hoje quem é dona é a Disney. Então eles iam precisar pagar muita parte do lucro pra Disney. Eles não querem isso, por isso tá tudo em spin-off. O que pode acontecer é criarem uma outra série, spin-off também, que é como se fosse uma série principal, mas que não é The Walking Dead 12ª temporada. The Walking Dead é alguma outra coisa, mas que vai funcionar de uma forma parecida. Eu aposto que vai ser algo parecido com isso, por enquanto. Mas aí vamos pra outra parte da entrevista que eu falei que tinha uma continuação, se você não lembra, né? Que é uma das partes mais promissoras de tudo isso, e ver isso saindo da boca do Scott Gimple é interessante. Isso aqui, ó. Há personagens de todas as séries de The Walking Dead com quem eu adoraria contar histórias novamente, ou seja, personagens que a gente já conhece, tá? Alguns retomando a história da última vez que vimos, talvez reencontrando alguns depois de muito tempo, reencontros. Robert Kirkman, o criador original, criou personagens inesquecíveis e viciantes, sempre tentamos acompanhá-lo. Muitas camadas nessa fala do Robert Kirkman. Primeiro, essa fala significa muito que vários daqueles personagens que se lembra que terminaram vivos em The Walking Dead, a última vez que a gente viu em alguma série, que muita gente acha que foram esquecidos, eles vão voltar de alguma forma. Um grande exemplo de um que foi muito proposital, o jeito que fizeram a cena final dele em Fear the Walking Dead, a última vez que a gente viu ele, foi o Morgan, que passou todos esses anos em Fear the Walking Dead, e na última temporada, na metade dela, a gente vê ele deixando a série, o fim definitivo dele por enquanto no universo, sendo ele saindo sozinho com a filha Mo e no rádio falando: Rick Grimes, quero te encontrar aonde você está, seja lá onde você estiver, eu vou te encontrar. Isso aqui desde a época que passou, que foi em 2023, esse episódio já tem um tempão, né? Eu falei que foi completamente proposital pra dar uma continuidade pro personagem depois, a partir daqui. E agora a gente tem uma fala do Scott Gimple falando que tem interesse de voltar a ver alguns dos
personagens, principalmente na onde eles pararam em certas histórias. O Morgan é um caso exatamente isso que ele falou. Fora que vários dos fãs querem muito e adorariam ver o reencontro de Morgan com Rick, porque a primeira parceria de The Walking Dead é Morgan e Rick. Apesar da galera preferir Rick e Daryl, eu também prefiro, essa aqui é uma parceria icônica. Então aguarde que você vai ver o Morgan voltando, esse aqui é um dos casos. Mas aí tem mais. O Heat, né, quem lembra do Heat, o cara que desapareceu na 7ª temporada, ligado ao cartão PPP, fiz uns vídeos recentes a isso e tudo mais. Ele é um cara que não é tão evidente quanto o Morgan, mas que o próprio Scott Gimple já disse em entrevistas que o dilema do cartão PPP, que eles voltaram a mencionar em The Ones Who Live e tudo mais, que tá ligado ao Heat quando ele desapareceu, deixou o cartãozinho. Esse dilema, essa história desse cartão, desse grupo aqui, é uma mitologia como o CRM, ou seja, uma mitologia grande, que muito provavelmente em algum spin-off vão contar sobre isso. Ele mesmo disse que no futuro vão trazer essa continuação dessa história, e o personagem principal ligado a isso é o Heat, então é um outro que eu imaginaria muito que pode continuar, mesmo depois de tantos anos desaparecido. Enquadra muito com essa fala do Gimple. E assim, ele também fala sobre contar histórias novamente, isso me remete muito a contar histórias do passado de alguns personagens que a gente não viu. Um grande exemplo que seria sensacional de ver é o passado do governador, exatamente, pode ser um episódio de Tales of the Walking Dead, isso aqui a gente já fala tem uns anos. Episódios de origem de vilão, The Walking Dead nunca errou. Tá? Por enquanto teve 2, que foi o do passado do Negan, o último da 10ª temporada, que pra mim tá dentro do meu top 10 melhores episódios, e teve o episódio do passado da Alpha, que tá lá em Tales, que é o melhor episódio de Tales. Então The Walking Dead não tem um costume de errar em episódio de passado de vilão. Se ele for querer fazer algo no caminho desse, funciona muito. E claro, fora várias outras histórias, inclusive aquelas histórias dos cientistas do início do Apocalipse, o Dr. Jenner, o Dr. Ellis, que eu falei em vídeos recentes, ligado lá ao World Beyond, que terminou vivo naquele projeto lá com o pessoal de World Beyond. São tantos e tantos pontos que ainda ficaram em aberto no universo do Walking Dead que realmente, se eles quiserem, eles podem fazer 15 anos de The Walking Dead tranquilos, se eles quiserem contar cada um desses pontos em produções diferentes, ou até mesmo criar coisas novas, apesar de eu achar que a história principal agora, envolvendo o Rick e as outras coisas, termina de forma mais recente agora. Mais recente eu falo daqui pra 3, 4 anos no máximo, e o resto vai ser histórias de outros personagens. E com isso, eu reforço um ponto que eu tenho falado nos meus últimos vídeos de The Walking Dead, que tem sido menos porque não tem saído tantas notícias, mas se você viu alguns dos mais recentes nas últimas semanas, você viu o tanto que eu tenho ressaltado sobre a San Diego Comic Con que acontece em julho. É sempre o evento do ano de The Walking Dead, é o evento dos principais anúncios. É sempre na última semana ali de julho, e por meio de várias falas que o Scott Gimple tem feito em diversas entrevistas, já ficou claro que, primeiro, ele já confirmou que tem pelo menos um spin-off engatilhado que vai se passar em outro país, que eles vão confirmar em breve. Então você já aguarda pra San Diego Comic Con um anúnciozinho ali. Mas na mesma fala ele ressaltou o quê? Que tem várias outras histórias no plural que eles estão trabalhando nelas. Ou seja, tem muita coisa que está sendo trabalhada por baixo dos panos ali, nos prédios, nos escritórios da AMC, que não foi anunciado ainda. Então essa fala dele faz total sentido com as falas que ele tem feito antes, e grandes anúncios estão por vir de coisas importantes. O que vai ser exatamente, a gente ainda não sabe, a gente fica buscando pistas, mas assim que a gente descobrir coisa nova, eu vou trazer aqui no canal, então não deixe de se inscrever para você não perder, deixa esse like que ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta com muito mais. É isso aí, um abraço, fui!